Boa tarde a todos e bem-vindos a mais esta sessão organizada pelo Inovatec Agro no âmbito da Feira Nacional de Agricultura de Santarém. Vamos hoje falar de agricultura de precisão, desta feita com uma transmissão feita em linha. Eu chamo-me Luís Alcim da Conceição, sou professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre e coordeno o Centro Nacional de Competências Inovatec Agro, centro que tem como áreas de competência a mecanização, a agricultura de precisão e a digitalização. E é exatamente pela oportunidade de estarmos mais um ano presentes na Feira Nacional da Agricultura, neste nosso espaço dos centros de competência, que vos trago aqui uma reflexão que tem sido feita ao longo de várias sessões e de vários momentos do Centro de Competências, relacionado com uma, digamos, nova abordagem e uma metodologia ou um conjunto de metodologias que se vão pondo em prática, às vezes sem mesmo nos darmos conta. Eu começo já a ter um pouco este discurso, ou seja, já estamos a falar de metodologias que cada vez mais o agricultor vai começando a interiorizar e a colocar em prática, já com alguns casos efetivos e reais dessa sua existência, mesmo sem às vezes nos darmos conta de que estamos digamos, a usar uma metodologia de agricultura de precisão, que vos trago aqui nestes minutos deste nosso espaço hoje, aqui da parte da tarde. Eu vou partilhar um documento convosco, no sentido de facto, falar um pouco de algumas destas considerações, nomeadamente naquilo que tem sido a questão relacionada com a abordagem de enquadramento. Ao fim e ao cabo, está muito, justifica esta talvez cada vez maior necessidade de novas práticas do ponto de vista da sustentabilidade e agora também da transição digital, onde a agricultura de precisão efetivamente tem um papel, ou pode ter um papel muito importante, e de alguma maneira também, como dizia, partilhar novamente aqui neste espaço convosco aquilo que pode ser o princípio, o ciclo de adoção da agricultura de precisão, pergunta que frequentemente nos fazem nos fóruns onde temos participado, que é, efetivamente, se eu quiser iniciar este processo, como é que de facto eu o posso fazer? Ora, o primeiro slide que normalmente gosto de vos falar prende-se com uma tentativa de mostrar que também agora esta nova abordagem, como há pouco falava, muitas vezes já se faz quase de forma, enfim, intrínseca e não premeditada, de colocar um processo de agricultura de precisão em marcha. É um processo, de facto, que decorre de uma evolução de várias etapas que nós temos vindo a assistir e de que este slide, ao fim e ao cabo, nos dá conta. É só e apenas mais uma etapa. Se pensarmos no conjunto de sequências que fomos tendo ao longo do tempo, desde o momento em que o homem deixou de ser caçador e, e- e fez recoleção, portanto, quer a caça, quer a recoleção, ou seja, na realidade, em que ele passa da situação de nómada a sedentário, foi um passo importantíssimo na espécie humana e, ao fim e ao cabo, aquele que depois, de alguma maneira, vai disputar o início das técnicas e métodos para a produção de alimentos, quando ele efetivamente passa a esse estado de sedentarismo, deixa de alguma forma de andar atrás das espécies animais como caçador ou mesmo das épocas de colheita em termos de recoleção, e dá início a um processo de construção da agricultura que depois, como também conseguimos aqui perceber, vai sofrendo essa agricultura uma evolução gradual, tendo momentos particularmente importantes, como foi, por exemplo, a sua industrialização no período simultâneo, portanto, à Revolução Industrial,
e que, de facto, fez com que houvesse, nomeadamente, a transição daquilo que foi tração animal para, por exemplo, a utilização dos motores térmicos. Hoje é tida o motor térmico e a utilização de tratores, de máquinas agrícolas, como decididamente um fator da produtividade agrícola dos nossos dias. E também muito interessante a abordagem que houve, de facto, de necessidade, principalmente no início, em meados do século passado, portanto, século XX, no pós-guerra, quando, de facto, houve uma necessidade de produção de alimentos em massa que decorria, ao fim e ao cabo, de um período que tinha havido de guerra, praticamente de duas guerras quase seguidas, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Já, digamos que a presença de uma população humana carente de alguns desses tipos de alimentos e que obrigava, de facto, a metodologias, nomeadamente não apenas já só relacionadas com a mecanização, mas também elas relacionadas com outros fatores de produção, como os agroquímicos, de um modo geral, como, nomeadamente, o melhoramento genético portanto, outro tipo de metodologias que culminaram na capacidade de fornecer alimentos em maior quantidade e também, na verdade, a preços cada vez mais acessíveis à população humana. De facto, este conjunto de etapas culmina naquilo que hoje, se calhar, podemos falar da agricultura 4.0, e neste momento já se fala, às vezes, em 5.0, mas na agricultura 4.0, na digitalização, na transição digital para a agricultura, em que a agricultura de precisão funciona aqui um pouco como certo, um instrumento, ou um conjunto de instrumentos, se quisermos, e de métodos que podem facilitar esse processo e que tem muito a ver com a necessidade, como já vamos mais à frente comentar, de garantir não só a continuação de produção dos alimentos, portanto, ao fim e ao cabo, até fruto de um conjunto de circunstâncias que já vos irei apresentar, mas fazê-lo de forma cada vez mais sustentável e com uma produtividade ou com uma eficiência de produção, se quisermos ver por aqui, efetivamente, continuadamente melhor. Que ela tem vindo ao longo deste todo este período de há muitos milhares de anos a conseguir-se, mas este é um passo mais que vem permitir também essa evolução e esse aumento de eficiência de produção. Portanto, não estamos, se olharmos para este desenho, para este diagrama, de todo a falar de um fator de inovação, seja, é disruptivo por um lado, mas não é mais do que uma etapa entre as que já observamos ao longo da história da humanidade, e seguramente também algo que também tentamos desmistificar neste discurso, perceber que provavelmente também a agricultura de precisão e a digitalização não vão regredir no processo, ou seja, elas vão se manter, digamos, e continuar a evoluir para outros métodos e para outros processos, como aconteceu exatamente nestas etapas que estamos aqui a observar. Então, digamos que desafios e que enquadramento é que nós podemos, digamos, pensar para falarmos tanto da agricultura de precisão como, ao fim e ao cabo, da própria digitalização. Tudo uma agenda 2030 que se adivinhava na ótica de necessidade, por um lado, de maior produção de alimentos, porque de facto há uma tendência crescente da população humana, mas também há uma tendência crescente e necessária da gestão de recursos naturais. E, portanto, nos objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030, de facto, necessidades de controle da rega, necessidades de controle dos recursos naturais em termos de solo, necessidade de maior partilha de informação, necessidade de aperfeiçoamento das cadeias de produção. Portanto, há todo um cenário que se adivinhava que iria obrigar a que a metodologia, vamos dizer, mais convencional da produção de alimentos, e aqui estamos a pensar
se calhar mais na ótica para já da produção agrícola, de facto, obrigaria a novas ferramentas e a um processo, digamos, algo distinto do convencional. E, de facto, nos últimos anos, alguns desses cenários têm vindo a ocorrer, nomeadamente aquilo que são um conjunto de drivers responsáveis por alguma variação e claramente também estão aqui na origem de alteração dos sistemas alimentares nos, nos dias que correm, e depois um conjunto de fatores, como alguns que estão aqui enunciados neste slide, como o crescimento da população, que há pouco referia, mas também o seu envelhecimento. Já está aqui digamos, um fenómeno dual relacionado com a demografia, digamos, em termos de população mundial, a concorrência com os recursos naturais, a questão que se tem vindo a colocar cada vez maior do ponto de vista das alterações climáticas, que todos vamos assistindo através dos registros que vão ocorrendo cada vez mais, com uma periodicidade cada vez maior. Por outro lado, também as questões relacionadas com a necessidade de alguma economia circular resultando da necessidade de imprimir novas metas naquilo que são perdas e desperdícios alimentares, e toda uma regulamentação que, ao fim e ao cabo, o próprio agricultor acaba por se ver observado, que imprimem, que seguramente estão na base de termos necessidade de adoção de metodologias distintas ou complementares daquelas que se estavam a realizar. E, de facto, se juntarmos a este enquadramento, de alguma maneira se perspectivava pelo menos duas situações que seguramente dificilmente as perspectivávamos, são o caso da pandemia que aconteceu em 2020 e outras pandemias que infelizmente podem ainda continuar a acontecer, portanto, que podem eventualmente disputar processos idênticos àqueles que vivemos em 2020, e o mais recente conflito internacional que se instalou na Europa, nomeadamente aquilo que tem a ver com a guerra da Ucrânia e da Rússia, de facto gera uma instabilidade tremenda do ponto de vista dos mercados que, se em alguns casos já eram bastante instáveis, com esta perturbação internacional, de facto, tornaram-se bastante mais instáveis, com a efemeridade, digamos, daquilo que é a capacidade do agricultor prever, digamos que o seu rendimento no final da campanha e, ao fim e ao cabo, obrigando a ter uma informação cada vez mais assertiva e registada de todas as etapas do processo de produção, para que, de facto, no caso de precisar atuar, saiba efetivamente quais os pontos onde tem que o fazer. Este quadro mostra-vos um caso que, de alguma forma, fomos vivendo, principalmente naquilo que tinha a ver com o final do ano passado, mas e que estará, porventura, no momento presente, um pouco menos grave, mas que ainda assim é bastante representativo daquilo que nós todos assistimos, nós, enquanto consumidores, por um lado, e nós, enquanto agricultores, aqueles que o são, que é de facto um desfazamento brutal, resultado de alguns dos fatores que vos enunciei no slide anterior, por um lado, preço que existe do pagamento dos produtos ao produtor versus aquilo que efetivamente é o produto quando é comprado pelo consumidor. Portanto, esta decalagem que existe é efetivamente muito grande ainda hoje, tem tido picos, que foi o caso aqui desta notícia no final do ano de 2022, em que chegámos a ter alguma variação do preço dos alimentos 500% acima daquilo que efetivamente eles estavam. E esta, como dizia, perturbação que os mercados acabam por sofrer, acaba por ter esta consequência e, ao fim e ao cabo, como eu dizia, acaba por ter uma atitude da parte do agricultor muito assertiva para tentar controlar efetivamente
manter-se na linha de água, não é? Em termos daquilo que é a sua rentabilidade. E depois, muito recente, tenho mostrado estes dois quadros que passo já em seguida, tem a ver, por um lado, com o índice de preços de produtos agrícolas no produtor, portanto, em que, de facto, nós observamos uma tendência, já se calhar menos grave, mas ainda assim, com referência a 2015, de valores relativamente negativos em relação àquilo que acontecia. E depois, comparando efetivamente com o índice de preço dos meios de produção agrícola, portanto, ou seja, aquilo que o agricultor tem que comprar para, efetivamente, como fatores de produção para o, o seu ciclo, os seus ciclos de produção, o seu planeamento, também com referência ao ano 2015, uma decalagem, mais uma vez, neste caso, nestes dados a 9 de março de 2023, mostravam aqui um valor da ordem dos 13,5%. Ou seja, por um lado, estes valores mostram aquilo que é um pagamento menor em relação àquilo que o agricultor recebia em 2015 pelos seus produtos, mas ao mesmo tempo e em simultâneo, portanto, um aumento dos fatores de produção que o agricultor tem em relação a 2015 para conseguir fazer o mesmo produto. Portanto, no slide de preços do produtor e de preços do consumidor vimos uma decalagem. Nestes dois últimos slides vemos uma decalagem do próprio agricultor naquilo que é o debate que ele quase todos os anos tem entre aquilo que ele precisa comprar para fazer o mesmo produto, não é? E aquilo que efetivamente ele acaba por ser ressarcido desse mesmo bem. Portanto, há depois, obviamente, como sabem, fatores que variam muito. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente, obviamente, a questão dos fertilizantes e a questão do gasóleo, que é brutal, não é? Variou, por exemplo, no caso do gasóleo, de forma extraordinária naquilo que foram, por exemplo, os trabalhos de prestação de serviços, em que vimos as tabelas, de alguma maneira, a nível qualquer que fosse a região, a serem atualizadas para exatamente fazer face a essa variação, que pode parecer ser um fator de custo muito simples, mas que mexe muitíssimo com toda a cadeia. E, portanto, é nestas pequeninas situações que nós, somando a uma, vamos vendo, de facto, aquilo que pode ser depois, ao fim e ao cabo, o ganho ou perda no final do ciclo de produção. Portanto, este enquadramento que, se nós olharmos, por exemplo, mais em particular para outro tipo de fatores que podem estar na origem da transformação de alguns mercados, do ponto de vista, neste caso, por exemplo, dos sistemas pecuários, estão aqui enunciadas três situações que também vinham a ser identificadas, neste caso, pelo Fórum Económico Mundial já em 2018 e que tinha a ver, eh, por um lado, além do que acabei de vos referir, também por alterações dos próprios padrões de procura. Portanto, há de facto novos alimentos. Aliás, esta edição da Feira Nacional da Agricultura fala exatamente, tem essa tónica dos novos alimentos e, portanto, também aqui há novos padrões que mexem nas cadeiras tradicionais de mercado. Temos a questão relacionada com a necessidade das promoções de cadeias de valor, portanto, a questão da rastreabilidade e do blockchain que cada vez mais importa termos presente, porque também aqui há uma maior pressão do ponto de vista do consumidor sobre a cadeia de produção e, naturalmente, na cadeia de produção sobre o agricultor, em querer saber, portanto, em que o consumidor quer saber mais e melhor aquilo que efetivamente está a comer e qual a origem efetivamente desses alimentos. Portanto, aqui a rastreabilidade e a tal transição digital podem efetivamente fazer a diferença. O e-commerce pode aqui também ajudar naquilo que pode ser a cadeia de distribuição e de comercialização, ao fim e ao cabo, dos produtos, imprimindo novas dinâmicas para além daquelas que são as tradicionais já existentes. E depois, obviamente, a necessidade do upgrade propriamente dito dos sistemas de produção, em que se tentam dar resposta a desafios, por exemplo, no caso dos sistemas de produção animal, como sejam os desafios relacionados com as emissões de metano,
com as ferramentas de edição, não, de edição genética, e outras, não é, que estão na base, ao fim e ao cabo, de garantir que o processo seja mais controlado, seja mais assertivo e, obviamente, com isso nós consigamos ter aqui tomadas de decisão mais prontas. Ora bem, então o que é e como é que se enquadra neste cenário a agricultura de precisão? Eu vou começar por vos dizer o que não é a agricultura de precisão. E de facto, a agricultura de precisão não é. Há aqui três questões, desde já, que são importantes, de referir. Não é necessariamente condicionada pela dimensão da exploração agrícola, da empresa agrícola. É uma questão que muitos nos têm colocado nestes momentos de partilha. Ou seja, na realidade, poderá haver diferentes níveis de organização, como já aconteceu noutros momentos, com outros fatores de inovação, com outras metodologias e outros processos nas cadeias de produção, mas não podemos dizer que a agricultura de precisão está condicionada, digamos, a empresas ou a explorações de grande dimensão ou de pequena dimensão. Claro que há metodologias que beneficiam de uma escala de maior dimensão, mas também há metodologias que podem ser, ao invés, quando essa dimensão não existe, poderem ser realizadas por organização dessas unidades de produção de menor dimensão para que, de facto, o efeito final seja o mesmo. Por outro lado, também desmistificar que a agricultura de precisão não é única, tanto de uma fileira. Às vezes também temos um pouco ainda esta noção, e estamos num espaço em feira, não é? Estamos num momento de exibição de vários setores, de várias fileiras. Portanto, quando nós temos o setor dos cereais, quando nós temos o próprio setor da pecuária, quando nós temos o setor do sequeiro, o setor do regadio, nós temos soluções que assentam no princípio da agricultura de precisão e, portanto, não, como já também vos poderei mostrar mais adiante, há muitíssimos trabalhos que elucidam, de facto, uns ainda de forma mais experimental, outros já muitos na prática, que a questão da adoção da agricultura de precisão não é exclusiva da fileira A ou da fileira B. E por último, me parece muito simples, mas pertinente, é que a agricultura de precisão não é o milagre da produtividade. Quer dizer, portanto, de facto, não é um sinónimo de utilização de instrumentos e não é porque, de repente, eu passei a ter um trator equipado com um dispositivo de agricultura de precisão, como às vezes está escrito em alguns anúncios comerciais, que eu vou passar a ter, digamos, sucesso na atividade que estava a realizar. Portanto, é todo um conjunto de etapas e é toda uma abordagem que se vai completando e que, de facto, como vamos vendo, me poderá ajudar a atingir o sucesso, mas não é per si, de repente, que ela o faz. Por outro lado, a agricultura de precisão é um trabalho de equipa. Portanto, este slide tenta-nos mostrar, tenta-nos aludir aqui a uma série de televisão que muitos de nós conhecemos, esta série que era a do senhor, do Dr. House, não é? Em que nós tínhamos vários elementos naquela equipa do Dr. House, não é? Em que sempre que ele tinha um problema, ele discutia com esses especialistas. E, de facto, a agricultura de precisão, eu diria que tem aqui uma abordagem bastante, neste caso, sim, avançada, vamos pôr neste termo. Por um lado, porque tem instrumentos, tem uma, se me permitem, imagiologia que antigamente nós não conseguíamos com facilidade, não tínhamos instrumentos para ter essa imagiologia, essa imagem, digamos, do que era o campo, do que era a cultura, do que era o uso de fatores de produção, tínhamos eventualmente uma noção e alguns dados, às vezes, em mão, e por outro lado, obviamente, com esta capacidade instrumental que vai existindo e de dados que depois nós podemos converter em informação, requer especialistas, o especialista da rega, o especialista da mecanização, o especialista da nutrição animal, o especialista, enfim,
da sanidade ou em veterinária, porque há aqui fatores que efetivamente, ou da fitossanidade, neste caso, no caso das culturas, que há aqui fatores que efetivamente nos podem deixar em dúvida. Portanto, o trabalho de equipa é algo que deve ter como, deve dar como princípio, de facto, a prioridade na agricultura de precisão. E por outro lado, muito importante, também penso que às vezes nos confundimos um pouco no conceito, é que a agricultura de precisão não substitui o conhecimento de base da agronomia, eventualmente zootecnia, se falarmos do ponto de vista da pecuária de precisão, que todos nós recebemos quando fizemos, obviamente, a nossa formação académica. Portanto, nós precisamos ter a nossa formação em fertilização, em solos, em mecanização, portanto, em fitossanidade. Porquê? Porque, de facto, só essa formação de base é que me vai ajudar agora com novos instrumentos e com novos elementos que me podem dar dados a conseguir interpretá-los e a conseguir, digamos, extrair desses dados a informação que eventualmente lá está para eu tomar uma decisão. Portanto, sem essa formação de base, nós estamos rigorosamente a tentar adivinhar e mal, não é, aquilo que podemos ter de informação ou de dados do nosso campo. Portanto, é, ainda antes de entrar propriamente no processo e na definição do conceito, dizer-vos que é algo que requer parar para pensar e, portanto, é um processo de análise e gestão de dados. Este slide tenta nos transportar para um momento já de mais repouso, em que muitas vezes já no inverno, próximo do Natal, temos as nossas culturas instaladas, temos o nosso ano agrícola anterior terminado e em que podemos refletir, lá está, em equipa com os nossos especialistas e perceber efetivamente qual o teor e qual efetivamente as decisões que poderemos tentar imprimir no ano seguinte para corrigir situações que nos pareçam que não tenham corrido tão bem. Então, o que é que podemos dizer que seja o conceito de agricultura de precisão de forma, digamos, muito breve? Bem, uma pequena provocação. Nós hoje temos muitas metodologias que se associam à agricultura de precisão, nomeadamente uma delas tem a ver com a inteligência artificial, e hoje temos esta disponibilidade e vendo essa ferramenta pelo lado positivo, que é, por exemplo, os assistentes que nós podemos ter digitais, como é um chat GPT, em que nós podemos encontrar e discutir alguma informação com a devida ressalva que vos falei há pouco, de que temos que ter o conhecimento de base para poder, obviamente, utilizar estes recursos eletrónicos, mas sim, temos efetivamente também este conceito interiorizado já do ponto de vista da inteligência artificial em muitos destes dispositivos e perceber, de facto, este é um conceito que tem vindo a evoluir ao longo do tempo, como veem pela data 1993 até, digamos, eu faço aqui uma pequena resenha até 2013, em que o conceito evolui daquilo que é a avaliação, digamos, no espaço dentro da parcela, digamos, do agricultor, de perceber se há, de facto, uma variação ou não daquilo que ele tem na sua produção, anulando, por assim dizer, aquilo que é o princípio da média, e em que depois, mais tarde, este senhor que está aqui citado em 2013, nos fala de facto na importância, que já aqui fui comentando, que a agricultura de precisão pode ter naquilo que são questões de sustentabilidade, na regulação de mercados, naquilo que é a traceability ou a rastreabilidade do processo, pelo facto de estarmos a criar efetivamente registros e podemos estar a criar uma cadeia, um blockchain, ao fim e ao cabo, que nos permite com segurança perceber todo o processo de produção, desde a origem até à comercialização. Na prática, a agricultura de precisão e em termos de conceito é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal, portanto, ao longo do tempo, e espacial,
que se pretende para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola. Isto vendo, portanto, na ótica daquilo que são os sistemas de produção agrícola. Portanto, isto para vos dizer que a agricultura de precisão, portanto, é então um instrumento de gestão e como começarmos esta conversa, de facto, é algo que se vai implementando, principalmente com este objetivo de tentar perceber se todos os anos o fenómeno se repete e onde é que ele vai repetir-se, não é? É tal variação no tempo, ou no espaço, quando eu tenho a minha parcela, se de facto toda a produção que vou obtendo é homogénea, se não é, o que é que pode estar ali a causar e que soluções é que eu posso adotar e tirar partido dessa, digamos, não homogeneidade. Como vos falava há pouco, nós temos muitos trabalhos, este slide é elucidativo disso mesmo, ou seja, temos dezenas, centenas, milhares de trabalhos, quer do ponto de vista da aplicabilidade da agricultura de precisão em termos de culturas, quer do ponto de vista das tecnologias que lhe estão associadas hoje em dia, e que de facto é esta a grande diferença e este grande fator de disrupção que nós podemos ter em relação a métodos convencionais, e onde, como tenho dito, muitas vezes métodos que vamos introduzindo paulativamente no processo, às vezes sem nos darmos conta e com a grande mais-valia de que conseguimos ter informação que anteriormente não tínhamos. Se procurarmos, digamos, do ponto de vista de informação académica e de informação de literatura, mesmo técnica, encontramos hoje disponível em linha milhares de trabalhos em dezenas de milhares de áreas. Este, por exemplo, é um pequeno excerto daquilo que podemos encontrar, por exemplo, trabalhos relacionados com a área do olival, mas com qualquer outra área, como víamos no slide anterior, também possível de aplicar, com, obviamente, os devidos requisitos e as devidas adequações a cada cultura. E isto porque, na verdade, nós em agricultura de precisão, o que estamos a falar é essencialmente, de um lado, medir, por outro lado, medir onde medimos, ou seja, georreferenciar, e para medir a utilização de sensores. Ou seja, o que nós hoje de facto temos, digamos, grande upgrade que nós podemos dizer que nós temos neste processo de gestão da agricultura de precisão é a utilização de todo um conjunto de tecnologias sensoriais que nos permitem medir, muitas vezes, e muito importante, registar e dentro desses sensores, se quiserem, o chapéu lato destes sensores é o sensor de georreferenciação, porque nos mede e registra o que acontece onde. Portanto, esta é a grande diferença. Eu, antigamente, já sabia onde fazia determinada quantidade de produção de uva, ou de azeitona, ou de trigo, ou de forragem. Eu, de facto, não tinha era esse registro gravado e muitas vezes não o tinha associado a coordenadas geográficas, digamos, a um determinado local, com as características que esse local tem do ponto de vista do sol, do seu microclima, da sua topografia, e é este conjunto de camadas de informação que a agricultura de precisão, de facto, nos permite hoje obter e permite, de facto, depois cruzamentos de informação que, do ponto de vista da análise desses dados, nos podem ajudar a compreender os fenómenos que acontecem de homogeneidade ou não homogeneidade, digamos, dos padrões culturais. Em função disto, normalmente definimos dois tipos de abordagens com a agricultura de precisão. Uma é que chamamos o todo, em que queremos fundamentalmente como objetivo uniformizar o campo, porque a cultura que estamos a falar, assim, digamos, ganha com essa uniformização e é a forma mais pertinente de rentabilidade dessa mesma área. E a outra abordagem, que é a do segmentado, ou seja, na realidade nós identificamos diferenças e uma vez elas identificadas tentamos partir desse interesse que as diferenças podem ter para a rentabilidade das minhas parcelas. No caso do todo, nós estamos a falar essencialmente de culturas, que são as culturas como, por exemplo, as commodities, como sejam, por exemplo, os cereais, como é, por exemplo, uma cultura de milho, como é uma cultura de trigo, como pode ser, eventualmente, uma cultura forrageira, em que, na realidade, quando olhamos para uma parcela como esta que temos aqui na figura,
nós basicamente, quando fazemos um levantamento de campo à produção, nos muitas vezes apercebemos de que essa produção não é uniforme. E às vezes, como é o caso do exemplo que estão a ver, é bastante até disforme. De modo que, se nós, por exemplo, nestas culturas cruzarmos a informação do preço a que o agricultor pode receber, e que no caso, por exemplo, dos cereais, é um preço tão efêmero de ano para ano e mesmo dentro da campanha, nós basicamente podemos ter aquilo que é a transformação de uma agricultura de precisão, de um mapa de produtividade, que estávamos a ver há pouco, para aquilo que é uma contabilidade de precisão, que é o que estamos a ver agora. Ou seja, nesta simulação, com a mesma metodologia feita, mas aqui pensando em três cenários hipotéticos, em que o agricultor fosse receber a 210 euros a tonelada, a 180 ou a 160 o seu preço do milho, ele teria, obviamente, uma área de rentabilidade totalmente distinta daquilo que era quando pago a 210 do que quando pago efetivamente a 160. E este registro de informação de um ano, em que nós podemos ver a variação no espaço, poderemos confrontá-lo nos anos seguintes e tentar perceber efetivamente se esta variação no espaço se mantém ao longo desses anos e, portanto, se há variação temporal, se há variação também ao longo do tempo. E, de facto, perceber que é que esta zona mais encarnada do pivô, ela assim se encontra, por exemplo, ao longo dos anos e que podemos corrigir para conseguir efetivamente uniformizar. E uniformizar que, em princípio, numa cultura de milho, numa cultura de commodity, eu não tenho aqui padrões de diferenciação que me possam justificar a utilização destas diferenças do ponto de vista da rentabilidade. Eu interessa-me é tentar corrigir, eventualmente eliminar a área ou tomar uma decisão na área onde continuo a perder dinheiro, mas eu consigo ter esta, lá está, imagiologia daquilo que é o meu campo de produção. Do ponto de vista da segmentação, ou seja, da abordagem de segmentar, temos culturas como, por exemplo, pode ser a vinha ou pode ser um olival, em que eu, apesar de encontrar variáveis distintas nos meus anos agrícolas, eu posso imaginar um cenário, no caso que estamos a ver da vinha, de ter uma área com um determinado tipo de produto que vai ser colhido, neste caso uva, para, por exemplo, dar origem a um blend e a um determinado tipo de vinho, que é diferente daquele que efetivamente eu tenho noutra área da minha exploração ou noutra área da minha parcela, neste caso. Portanto, eu com isso ter aqui de facto dois lotes de vinhos diferentes, vamos dizer um mais gourmet que o outro, ou um mais de linha de consumo geral e um mais de linha gourmet, em que identificadas as diferenças no campo, que, por exemplo, podem ser, neste caso, um pH, uma acidez total, umas antocianinas, que o enólogo assim defina, possam gerar colheita separada da uva, colheita segmentada, e depois em adega possam ser trabalhadas para, de facto, produtos diferentes. Esta marcação destas zonas, obviamente, pode levar consideravelmente ao aumento da rentabilidade do produto final, porque eu, ao invés de um, em que potencialmente posso estar a estragar um produto com, portanto, uva efetivamente diferente e de qualidade diferente, posta toda no mesmo lote, eu terei aqui a possibilidade de tirar partido para mais do que um produto e rentabilizar esse produto. Como vos disse, uma abordagem que hoje também é possível ser feita no caso do olival e, neste caso, no caso do azeite. Ora bem, posto isto, postas o conceito e a abordagem, falar-vos um bocadinho daquilo que é a adoção e o ciclo propriamente da agricultura de precisão. De facto, tradicionalmente e convencionalmente, a agricultura de precisão, quando se iniciou há alguns anos atrás, era fundamentalmente pensada a forma de termos uma coleta de dados feita por máquinas, depois os dados eram processados, interpretados e, por último, a tomada de decisão permitia a aplicação
por exemplo, de produtos a dose variável. Mas o ciclo partia do princípio, talvez porque também este conceito tivesse inicialmente ligado muito a fabricantes de máquinas agrícolas, portanto, e tinha ali uma junção, digamos, muito próxima da mecanização, do fator mecanização, estava muito ligada, de facto, à operação de colheita mecanizada e à ligação do uso da máquina. Da experiência que nós vamos tendo, e estamos a falar já de uma experiência de cerca de 20 anos, e nos últimos, nomeadamente, 6 anos, onde este fenómeno, de facto, mais tem feito sentir, e 6, 8 anos, até pelos dados que nós temos neste momento, do Instituto Nacional de Estatística, que provam que, efetivamente, temos agricultores com dados georreferenciados e a utilizarem cada vez maior área e em maior quantidade. Pode dizer-se que a agricultura de precisão não obrigatoriamente tem que seguir este ciclo. De modo que o que vou mostrar nos slides seguintes tem a ver com duas etapas, que é a tentativa de resposta à pergunta que nos fazem: se eu quiser começar o processo, como é que eu devo começar? E essa tentativa de resposta passa exatamente por dois momentos. Um que chamamos compilação de dados na análise preparatória e outro que chamamos compilação de dados no ciclo de produção. Ou seja, na realidade, o que é que isto quer dizer? Primeiro, temos sempre que recolher dados, porque se não tivermos dados não conseguimos chegar à informação, e isto acho que já fomos percebendo um pouco desta conversa, que é importantíssimo quando falamos de agricultura de precisão, ou seja, que estamos a falar de recolha de dados para os poder estudar e poder, com base nesses dados, tirar informação. E depois aquilo que tem a ver com o ciclo de produção propriamente dito, não é? Que é, de facto, ao longo do ciclo, o que é que nós podemos continuar a medir para poder estudar e perceber se tudo está a correr bem, efetivamente, ou não. Ora bem, na análise preparatória, eu costumo sempre lembrar que, e por isso penso que é por aqui que nós podemos ter sempre um ponto de partida para a implementação de um processo de gestão da agricultura de precisão, que é o agricultor em sua casa tem, pode não ter uma máquina ou um monitor de colheita, pode não ter até a máquina de colheita para aquela cultura, mas ele tem solo. E o que nós estamos a querer perceber é porque é que ele produz uma uva com uma qualidade ou com outra qualidade, ou porque é que ele produz um cereal numa tanta quantidade numa zona relativamente dentro da parcela a outra zona que tem menos quantidade. E, portanto, é aqui que ele tem que perceber o que é que está na origem, eh, do ponto de vista da base desse produto que está a trabalhar. E o solo está lá sempre, debaixo dos seus pés, não é? Portanto, esse é um fator que nós podemos observar e medir logo no início. No início da campanha, eu posso, como estão aqui a ver neste slide, agora aqui com o cursor, não é? Eu posso olhar, posso fazer um levantamento, nomeadamente daquilo que é hoje, através da condutividade elétrica do Sol, medir essa condutividade elétrica do Sol, tentar em paralelo georreferenciando a parcela, fazer o seu modelo digital do terreno ou um modelo digital de superfície, e depois, com base nas diferenças que encontro, então, detalhadamente e dedicadamente, pedir as minhas análises físicas, químicas e biológicas do solo, e estou cruzando e obtendo agora aqui já a informação daquilo que é, que parecia às vezes que era igual, mas que na realidade tem manchas diferentes, e perceber em que é que se traduzem essas manchas diferentes, sol. E a outra coisa que há sempre em casa também do agricultor é o microclima que está por cima da sua exploração, portanto, ou seja, são os dados meteorológicos. Claro que eu costumo dizer, e todos sabem, há muitas empresas agrícolas que já hoje têm as suas estações meteorológicas, o que é muito positivo, porque muitas vezes, mesmo quando tendo dados meteorológicos próximos, os microclimas que se instalam em determinadas zonas acabam por variar muito em relação a esses dados que vêm, por exemplo, do IPMA a nível distrital ou a nível local. Portanto, a estação meteorológica aqui é o sensor ótimo para nós podermos ter este registro aferido, mas eu costumo dizer, no limite dos limites, se não os tivermos, tivermos valores de referência, através de uma exploração vizinha ou através de um dado oficial, menos mal, não é? Mas podemos cruzar logo no início da campanha aquilo que é o histórico
da minha precipitação, das temperaturas máximas, das temperaturas mínimas, do número de dias de geada, etc., com aquilo que é o estudo do Sol, para depois, se também eventualmente tiver, e agora vamos aqui para a coluna do lado direito, alguns dados, enfim, retirados ao longo dos anos das minhas parcelas, por exemplo, da cultura, se eu tiver dados de produtividade com alguma sensibilidade, não é? Eu poderei efetivamente fazer aqui já algum trabalho de análise, que é o que está na base do slide, de tentar perceber algumas coisas, porque é que efetivamente elas têm vindo a acontecer. Mas, no mínimo, mesmo que ainda nesta fase eu não consiga, eu parto do princípio, eu estou a pensar aqui no ano agrícola, no início, fim de agosto, início, se calhar mais mês de setembro, em que faço esta preparação do levantamento de solo, esta recolha de dados do meu ano meteorológico, portanto, no meu local de exploração, e tento perceber um bocadinho o que é que está ali na origem da base deste ecossistema em que eu faço o desenvolvimento da minha atividade agrícola. Uma vez instaladas as culturas, e agora podemos pensar num ciclo de cultura anual, mas podemos pensar também num ciclo de uma cultura permanente. Isto é uma questão de adequarmos aqui um pouco o diagrama. O que é que eu vou continuar a medir? Bem, eu vou continuar a registar efetivamente a meteorologia, os meus dados meteorológicos, por isso é que eu vos digo que é francamente importante nós podemos ter dados meteorológicos, porque dá um histórico, além de já não dizer que há modelos em muitos destes sensores meteorológicos que me podem ajudar face às condições de temperatura, de pressão atmosférica, ter a previsão da ocorrência, efetivamente, de situações, por exemplo, relacionadas, no caso das culturas permanentes, com problemas de pragas ou com problemas, efetivamente, de fitossanidade ou de ocorrências meteorológicas, por exemplo, a potencialidade de ocorrência de granizo em algumas circunstâncias, e vou juntar essa informação dos dados meteorológicos àquilo que pode ser agora a monitorização da cultura. E aqui é que entra um conjunto de palavrões, vamos pôr a coisa assim, que nós muitas vezes relacionamos com a agricultura de precisão. Estamos a falar de sensores locais para detecção do teor de umidade do solo, estamos a falar de sensores da folha molhada, estamos a falar de sensores de pressão do solo, estamos a falar de sensores de pH do solo, estamos a falar de sensores de imagens por detecção remota que eu posso obter por satélite, e, portanto, eu consigo ter uma evolução, tal imagiologia, se, por exemplo, o vigor híbrido da minha cultura está a evoluir normalmente, conforme é expectável, ou se tem desvios, posso, potencialmente, criar um plano de acordo com aquilo que é a minha cultura e os momentos que eu considero mais importantes, de criar imagens por detecção remota na necessidade de avaliar o estado da cultura em determinado momento e, com base nessa informação, tomar decisão de aplicar, eventualmente, algum tipo de medida que seja corretiva do que observe. E, ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tiver, como vos dizia, sensores de umidade de sol, eu posso, mantendo esses registros, ter aqui uma situação de também controlar sistemas de rega, controlar a evapotranspiração que eu vou observando e, no final, ao fim e ao cabo, eu vou ter mais um conjunto de registros onde, de facto, consigo processar e interpretar estes dados, podendo, eventualmente, então, no final da campanha, perceber se ou a que é que se deve essa variação e ou variabilidade espacial que eu observei. Ao longo dos anos, este exercício repetido vai permitir-me dar essa variação ou variabilidade, portanto, no tempo. Só um pequeno parênteses, quando falamos em variação no espaço e variabilidade no espaço, estamos a falar normalmente de palavras diferentes, ainda que muito parecidas. A variação é uma observação quase empírica do que estamos efetivamente a ver de uma potencial variabilidade, ou seja, a variabilidade é um pouco esta figura que vem no slide, é uma medida geoestatística
que de facto me pode dar uma extraordinária informação do ponto de vista da relação com o espaço, em que eu estou a observar aquela variável, por exemplo, a variação da minha produtividade, até onde é que eu posso ter a certeza e a segurança que ela vai ocorrer. Infelizmente, por variadíssimos fatores, nós nem sempre encontramos esta variabilidade geoestatística em muitos trabalhos que realizamos, mas todo o trabalho de observação dessa variação no espaço, portanto, mesmo que o modelo não se encontre, é pertinente, porque a confirmação desse modelo ao longo do tempo pode efetivamente ajudar a tomar medidas, nomeadamente medidas preventivas do ponto de vista daquilo que são situações que identificamos que não estejam corretas. E, com base nos dados que colhemos, de facto, chegamos aqui a um ponto que é a criação de informação, ou seja, dados, depois temos o levantamento inicial e o acompanhamento da cultura, converter isso em informação. E tenho aqui alguns exemplos. Ou seja, se eu monitorizei o meu solo, eu posso ter identificação de zonas de solo onde vou fertilizar mais ou onde vou fertilizar menos. Se eu conseguir monitorizar as infestantes na minha parcela ou no meu pomar, portanto, e consigo ter um mapa de infestantes e vou perceber efetivamente onde é que elas se dão mais e porque é que elas se dão mais e que produto é que eu vou poder aplicar nessas zonas, e se é o mesmo produto e se é na mesma quantidade. Se observei dados de qualidade do fruto que estive efetivamente a monitorizar, se o meu objetivo foi monitorizar a qualidade do fruto, eu poderei efetivamente fazer esse mapeamento de qualidade e tomar medidas relativamente a esse mapeamento de qualidade, portanto, etc. Eu posso e devo, no final, como há pouco vos falava naquele slide que mostrava aquele lume de chão, não é? Em que nós chegamos ao final da campanha e temos a compilação, ao fim e ao cabo, de tudo o que andámos a recolher ao longo do ano, para além das tarefas que realizámos, a poder estudá-las e poder perceber, temos esta cartografia que nós podemos criar georreferenciada. Como vos disse, o primeiro sensor que temos sempre na mão é um sistema de georreferenciação, portanto, um GNSS, um GPS, que cruzado com o sensor de umidade do solo, cruzado com um sensor de BRICS, cruzado com, enfim, simplesmente uma carta de produtividade, portanto, do meu cereal, me vai poder dizer efetivamente o que é que aconteceu e dar-me as primeiras apontamentos, as primeiras dicas, efetivamente, para aquilo que eu possa efetivamente fazer. E de facto era um bocadinho esta tónica que nós, enquanto Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica, o Inovtec Agro, vos quisemos deixar também mais esta sessão na Feira Nacional de Agricultura, tentando, de alguma maneira, falando de agricultura de precisão, por um lado, desmistificar, porque não estamos na verdade, a falar, ainda que disruptivo em alguns métodos e técnicas, mas como vos mostrei, é mais uma etapa que estamos a assistir do ponto de vista da evolução do método e do processo de produzir alimentos, com um enquadramento que de facto é esse mesmo que nós, infelizmente ou felizmente, vamos tendo de novos cenários, nomeadamente o da digitalização, que permite estas coisas que estamos hoje aqui a fazer, permite que todos vós agora possam ouvir digitalmente esta nossa conversa e que se calhar no passado nos obrigaria a muitos outros meios e muito mais complexos, e portanto esta, digamos, pequena maravilha da técnica que nos ajuda a estarmos mais próximos, e que de facto o Centro Nacional de Competências, convidando-vos a visitar a nossa página para também perceberem um pouco da dinâmica que temos vindo a realizar, e uma dessas dinâmicas tem sido muito nesta ótica da capacitação, da formação, da mostra do nosso piloto experimental que se situa em Elvas, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, na Herdade da Comenda, mas que tem sido levado a tantas outras áreas em parceria com tantas outras entidades, digamos, naquilo que é
a abordagem destes assuntos e, portanto, tentando dar-vos uma visão de que há, de facto, opções que nós podemos ir implementando nos nossos processos produtivos, ehm, muito para além daquilo que é, de facto, modelos convencionais, principalmente porque, como vos dei aqui alguma ordem de argumentos, há todo um cenário atualmente, do ponto de vista de comércio e de mercados, que é francamente difícil, que o agricultor conhece muito bem e que, de facto, lhe tem que fazer face e que não vai ser suficiente fazer face, efetivamente, pelos processos mais, digamos, tradicionais que nós conhecemos. Agradeço este bocadinho, continuo a desejar-vos até ao final da feira um bom evento e ficamos disponíveis com os contactos que deixamos nesta apresentação para algum esclarecimento adicional que depois nos queiram procurar fazer. Muito obrigado a todos e boa feira.